O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama. Oi, pessoal. Eu vou fazer uma coluna mais rápida hoje, porque o assunto que eu vou falar saiu agora há pouco. É claro que não é um assunto novo, muito pelo contrário, não é inédito, mas como as notícias saíram ao longo do dia de hoje, eu estou gravando na sexta-feira, ainda não deu tempo de maturar da forma que eu acho adequada para passar para vocês. Então, é um assunto que eu quero voltar, mas acho também importante falar sobre ele, porque representa aí talvez uma grande mudança, não só efetiva, mas de lógica com relação ao comércio internacional, que foi o acordo da União Europeia com o Mercosul. Então, alguns pontos aí que eu acho que a gente precisa entender primeiro, uma mudança muito significativa no tom. É um governo que inicia dizendo que o Mercosul não interessa, não olharíamos para o Mercosul, e está no acordo da União Europeia com o Mercosul talvez um dos maiores feitos até agora do governo brasileiro, em termos propositivos, em termos de uma efetiva sinalização de mudança da economia ou efetivação da agenda mais liberal, de maior abertura, que tanto pautou a agenda do governo. Então, assim, é realmente muito relevante e emendando nessa análise, é importante, inclusive, para os líderes que estão à frente dessa movimentação. Bolsonaro e o Macri na Argentina. Enfim, falando do Mercosul, né? Que tem nessa assinatura uma consolidação do bloco que por muito tempo esteve. Na verdade, assim, a gente quase não considerava mais a existência do bloco como algo de uma dimensão relevante, né? Assim, quer dizer, é sempre muito duro falar isso, né? Mas de fato a gente teve um afastamento, até por conta das crises locais, por conta da redução da atividade econômica. Então, e agora, assim, os dois líderes têm essa bandeira de assinar um acordo que tem estimativas de um crescimento das exportações brasileiras de 100 bi dólares ao longo de 10 anos, com um impacto muito significativo no PIB, estimativas entre 125 e 87 bilhões de crescimento, de injeção no PIB. Então, enfim, essa injeção, porque há uma divergência, por exemplo, entre indústria e agropecuária. E obviamente, essa divergência faz com que essas previsões sejam diferentes, como esses números que eu falei para vocês. Mas é muito importante a gente olhar, o volume da expectativa desse acordo, a representatividade dos líderes daqui do Mercosul que estão à frente desse acordo. E o outro ponto que eu queria também destacar com vocês, na verdade, são mais dois pontos. Esse é um acordo que tem como fundamento a abertura do Brasil e dos outros países da América Latina, não só a possibilidade de exportações, como eu falei do ganho que eu comentei anteriormente, dos 100 bi, mas também como é o fundamento de uma abertura de um país pela teoria econômica, que é o aumento da competitividade e da produtividade. Assim, a ideia de você abrir um país para o comércio global traz a ideia de você tentar elevar esse país, aumentar a produtividade desses fatores de produção, seja com insumos mais baratos, uma tecnologia que vem de uma forma mais intensa e a gente acopla na nossa produção. Então, a ideia de aumentar a competitividade e a produtividade, esses são fatores fundamentais dentre os acordos, mas para não dizer também que eu estou assim, sendo muito entusiasta do acordo e achando que vai ser algo maravilhoso, eu acho que tem um ponto aí que a gente tem que considerar, que ele vai da análise positiva para negativa. A gente está observando um acordo entre dois blocos muito importantes, mas dois blocos que foram sendo questionados quase que sobre a sua existência ao longo dos últimos anos.
principalmente quando você olha a ascensão das lideranças mundo afora, acopladas num discurso muito protecionista. E aí, por isso que eu falo que sai do negativo para o positivo, do positivo para o negativo. Então, um alívio, a gente pode pensar como algum alívio essa reversão, finalmente essa assinatura desse acordo. Mas, ao mesmo tempo, como depende da aprovação no parlamento dos países signatários, esbarra também nos grupos antagônicos que ascenderam nos últimos anos nos países signatários. Então, se a gente pega o exemplo da Europa, se existe uma extrema-direita muito relacionada ao protecionismo, também existe a ascensão do Partido Verde. E aí, como que esses interesses eles são negociados e negociáveis, porque eles podem estar desde a briga, eu li uma que eu achei muito interessante, uma análise, desde a briga por usar o açúcar da beterraba, que não é um açúcar tão saboroso, por exemplo, quanto o nosso da cana, para proteger a economia local, mas ao mesmo tempo rivalizar com o tipo de produção pela agenda do Partido Verde. Então, essas são negociações que, sem dúvida nenhuma, estarão no foco do desenrolar desse acordo, que pode demorar muito tempo, assim, não são efeitos imediatos, não são efeitos que a gente vai sentir agora. Todas as perspectivas de aumento das exportações, aumento das exportações, aumento da competitividade, da produtividade, isso vai depender, sem dúvida nenhuma, vai depender não, mas está relacionado à celeridade com a qual esse acordo for efetivado, delineado e como será implementado, e também esbarra em aspectos muito particulares do nosso tempo, muito particulares do tempo que a gente está vivendo, com lideranças locais muitas vezes dicotômicas, muitas vezes antagônicas. Então, novamente, assim, a mesma forma que a gente tem a ascensão da extrema-direita, as últimas eleições, que a gente até comentou um pouco aqui, no Parlamento Europeu, também teve a ascensão do Partido Verde. Então, como que esses interesses serão convergentes? Qual é a medida da convergência desses interesses? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Daqui do ponto de vista local, também tem a questão da agropecuária e dos produtos a partir dessa atividade. A gente tem sistematicamente tido talvez a única atividade um pouco mais pujante no Brasil recessivo ainda seja a agropecuária, ainda seja a atividade agrícola. E acordos, mesmo que sejam acordos com redução tarifária, a medida dessa redução tarifária tem que ser suficientemente competitiva para o acordo valer a pena para todas as partes. Então, se a redução tarifária dos produtos industrializados da União Europeia não compensar a redução nossa aqui, em que medida isso vai ser positivo para o Brasil. Então, eu acho que assim, foi um passo super importante, é um passo, como eu disse no início, de mudança de lógica. Aberturas comerciais são bem-vindas, mesmo que esteja falando de acordo, mas é um acordo entre blocos, né? Então, nesse sentido, seria bilateral pelos blocos, mas envolve vários países e, inclusive, faz com que você facilite acordos também com blocos locais. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de uma mudança da lógica, da estrutura, e que isso pode trazer competitividade, produtividade, mas sempre lembrando, a gente tem que ficar olhando os detalhes, a gente tem que ficar olhando em que medida vai ser benéfico para o nosso país. E só para não dizer que eu não falei das flores, que são os assuntos que eu gosto, toda abertura comercial, ou a abertura do país com foco na competitividade e produtividade, tem que garantir que todos os vagões da economia sejam conectados. Então, a gente também precisa ter reformas internas, e não estou falando só de reforma da Previdência, acho que essa não é a solução para todos os nossos problemas, mas a gente tem que ter reformas suficientes para poder absorver o que vem
dessa abertura comercial. Absorver o que vem, em que medida nós seremos capazes de acoplar essa abertura, de conectar todos os vagõezinhos aqui do nosso país para ser suficientemente capaz de transformar essa abertura em algo produtivo e competitivo para todos os habitantes desse país. Então, enfim, eu falei que ia ser rápido, acabou que nem foi tão rápido assim, mas é um assunto que a gente ainda vai falar, a gente ainda vai ouvir falar muito, porque, de novo, é algo que algumas pessoas dizem que foi até maior do que a abertura do Collor na década de 1990. Então, realmente, a gente está diante de uma mudança de cenário e em mudanças de cenário a gente precisa ficar muito atento e acompanhar, né? Eu acho interessante falar como a história acontece enquanto a gente está contando. Obviamente, essa frase não é minha, mas como a história acontece enquanto a gente está contando, acompanhar, sem dúvida nenhuma, vai fazer toda a diferença para a gente olhar ali na lupa essas transformações e essas mudanças que vêm desse acordo, que foi uma boa surpresa, um bom resultado, eu acho, a princípio, do Brasil, que está circulando pelo mundo aqui nessa semana. Pessoal, um ótimo... de dica, eu vou dar uma dica infantil. Toy Story 4 está ótimo. Assim, em que pese eu preferir o 3, eu achei o 3 mais emocionante, mas o 4, ele é um bom retrato da vida. Eu achei ele, assim, é só a vida real, mas eu sempre costumo dizer que tem muita beleza nessa vida cotidiana. Então, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Podem assistir. Assim, como mãe de filhos pequenos, sugiro muito que assistam, quem não for levar criança, nas sessões depois das 8 da noite, porque se forem nas sessões antes e quiserem silêncio, não vão ter, porque os cinemas estão lotados de crianças de todas as idades vendo o filme, mas vale muito a pena. Beijo, uma ótima semana.